Há mais de meio século, a Fundação Educacional de Votuporanga, a FEV, atua junto à comunidade de Votuporanga e região. Desde a sua criação, são inúmeros os serviços desenvolvidos, protagonizados pelo trabalho diário das suas mantidas. Unifev, Colégio Unifev e as emissoras Rádio e TV Unifev. Hoje, a Unifev é referência quando o assunto é educação de excelência. Uma das provas desse reconhecimento são as notas máximas recebidas recentemente pelo MEC, que classificam como um dos melhores e mais tradicionais centros universitários do país. Sediada em Votuporanga, no interior de São Paulo, possui um amplo e moderno complexo educacional, dividido em 2 campi, centro e cidade universitária. Laboratórios com equipamentos de última geração fazem parte da rotina dos universitários durante as aulas, que contam com um corpo docente titulado à disposição e bibliotecas físicas e digitais com acervos atualizados. Em toda a sua infraestrutura, a Unifev também abriga dezenas de clínicas e núcleos que possibilitam o aprendizado dos alunos na prática, além de um complexo poliesportivo e um hospital veterinário completo, dentro do próprio campus. Por falar em aprendizado na prática, por aqui as atividades de extensão não param. Durante todo o ano, são propostas diversas iniciativas voltadas a toda a população, que reafirmam o compromisso socialmente responsável da instituição. Um trabalho construído dia a dia, com o apoio de importantes parceiros que contribuem para que cada ação se torne realidade. Em toda a sua história, milhares de pessoas tiveram as trajetórias conduzidas por uma formação de excelência, ofertada pelo Centro Universitário de Votuporanga. Conhecimento que também é levado para crianças da educação infantil de todo o Brasil, por meio do material didático do Sistema de Ensino Unifev. No grupo de mantidas pela FEV, também está o Colégio Unifev, que se destaca como o maior e mais moderno de Votuporanga e região. Com a estrutura de universidade, a escola permite o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em espaços exclusivos para cada ciclo de ensino. Suas áreas de convivência, laboratórios de ponta e atividades extracurriculares fazem dele um colégio único. Responsável por compartilhar conteúdos informativos e educativos, a Rádio e TV Unifev levam para milhares de cidadãos notícias que estão na pauta de Votuporanga e região. Uma programação em formato multiplataforma, com jornalismo e entretenimento conectados às necessidades da comunidade. E todo esse trabalho é feito com a missão de reafirmar o compromisso de ser uma instituição de excelência, reconhecida com nota máxima pelo MEC, com cursos que estão disponíveis à população para atender e transformar toda a comunidade. Tá sabendo da super novidade? Na Unifev, alunos transferidos de outras faculdades têm 40% de desconto na mensalidade. E tem mais! Pagando até o primeiro vencimento, você garante mais 20% de desconto. Venha estudar em um dos melhores centros universitários do país. Afinal, o futuro se faz hoje. Vem pra Unifev. Consulte as condições no site unifev.edu.br ou pelo telefone 17 3405 999. Os bons profissionais nunca param. E diante de tantas mudanças, é preciso estar preparado. Especialize-se na Unifev. São ofertados diversos cursos em várias áreas do conhecimento. Pós-graduação Unifev. Matrícula
matrículas abertas. Ligue 17 3405 9985 ou acesse unifev.edu.br/especialização. Quer transformar-se em um gestor de verdade? Seja especialista em apenas um ano. E alinhe-se ao mercado com os MBAs Unifev. Educação executiva. Novas competências para sua carreira. Matrículas abertas. Ligue 17 3405 9985 ou acesse unifev.edu.br. O mundo mudou e restabelecer o equilíbrio econômico será um desafio. O comércio e serviços são pilares de Votuporanga e região e vão precisar da sua ajuda. Vamos nos unir e fazer a roda da economia girar. Para isso, vamos investir nossos recursos no consumo local. Muito fácil, confortável e seguro. Compre em lojas perto de você. Contrate os serviços da sua cidade. Vamos ajudar na retomada da economia e na geração de empregos. Simples assim. Essa responsabilidade é nossa. Vamos juntos! Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro simpósio online do Sistema de Ensino Unifev. Estou aqui com o reitor da Universidade, da Unifev, professor Dr. Oswaldo Gastaldon. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer, estar aqui com todos agora, numa modalidade diferente, o nosso primeiro simpósio online, e acompanhando tudo aquilo que acontece no mundo, para nós não é diferente. E a Unifev, plenamente adaptada a toda essa realidade, promove agora, o primeiro simpósio online. Então é com muito prazer, é com muita alegria que nós estamos estendendo, toda essa gama, o pessoal teve a oportunidade de assistir agora com a gente na entrada aqui, do nosso simpósio, tudo aquilo que é a Unifev, tudo aquilo que ela significa e todo esse portfólio, seja de materiais, seja de competências, e que nós estamos disponibilizando isso para os nossos parceiros através agora do nosso sistema de ensino, que nós temos o prazer de estar presente em tantas escolas, em tantas prefeituras e gostaríamos, é claro, de ampliar esse leque, termos novos parceiros, sermos mais abrangentes e chegarmos até todas as escolas do Brasil, quiçá, Enquanto nós não chegamos lá com essa meta ousada, a gente traz para vocês agora esse simpósio que nós gostaríamos e a nossa intenção é de que atenda às expectativas de todos aqueles que nos acompanham, Então temos aí uma programação vasta e que de todas as maneiras e de todas as formas a gente gostaria muito, de que atendêssemos os anseios, as expectativas e as necessidades dos nossos parceiros e dos futuros parceiros, que com certeza a gente ainda teremos muitas pessoas, muitas escolas, muitas instituições junto conosco. Não é isso, Dani? Se Deus quiser, é isso mesmo. Obrigada, Oswaldo. Pessoal, e para dar início aos trabalhos de hoje, eu vou apresentar para vocês então os palestrantes da noite. Doutora Nini Vipignatari, doutora em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC São Paulo, mestre em Teoria da Literatura pela Unesp de São José do Rio Preto, especialista em Crítica Literária em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância, graduada em Pedagogia, Letras e Direito, professora coordenadora da Educação à Distância da Unifev e do Sistema de Ensino Unifev, e autora do nosso Sistema de Ensino Unifev. Também hoje nós teremos a participação do professor mestre Anderson Bensal Indalécio. O professor Anderson ele é mestre e doutorando em Educação pela UFSCar São Carlos, licenciado em Educação Física, Pedagogia e Filosofia, professor dos cursos de licenciatura e bacharelado da Unifev, assessor pedagógico em desenvolvimento profissional da Secretaria da Educação do município de Votuporanga e possui vasta experiência na área de educação, atuando nos seguintes temas: metodologias ativas, recursos educacionais digitais, educação dialógica, desenvolvimento infantil, educação lúdica e currículo escolar. Pessoal, sejam muito bem-vindos e tenham uma boa noite, uma boa semana, que seja de muitos conhecimentos, ok? Um abraço.
conviver, brincar, participar, explorar, conhecer-se, expressar. São esses os pilares de aprendizagem que norteiam o material didático do Sistema de Ensino Unifev. Elaborado para crianças da educação infantil de todo o país, o Sistema de Ensino Unifev é referência quando o assunto é o desenvolvimento integral de crianças nos primeiros anos escolares. Um material composto por apostilas interdisciplinares, focadas no desenvolvimento de competências e habilidades, a partir de situações lúdicas que exploram o cotidiano infantil, por meio de personagens animados. Além de conteúdos digitais e interativos que enriquecem ainda mais o que é estudado em sala. São diversas ferramentas super divertidas, entre elas o espaço de músicas, onde o aluno encontra uma coletânea de canções clássicas, infantis e hinos. No link da galeria, a criança tem acesso a obras de artes para despertar seu senso estético. O aprendizado fica ainda mais interessante na videoteca, que traz links para vídeos relacionados aos conteúdos trabalhados pelos professores. Na fábrica de materiais, a criança encontra uma série de ferramentas para montar a sua própria história e ilustração, envolvendo os personagens do sistema. Para facilitar a comunicação entre a família, o professor e a escola, a agenda digital do Sistema de Ensino permite a troca de recados, textos, fotos e o acompanhamento da rotina da criança. Sistema de Ensino Unifev, conhecimento e interação. Boa noite, educadores. Nós do Sistema de Ensino Unifev nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês. Tivemos uma grata surpresa com o número de interessados. Agora mesmo estávamos com 1.200 pessoas que se inscreveram para esse evento, o que nos alegra muito e mostra que os professores, mesmo diante dessa crise, estão a postos, prontos para continuarem a aprender e a ensinar e a transformar a nossa realidade. Não posso deixar de agradecer aqui todos os profissionais envolvidos nessa live, o pessoal da TV, o pessoal do sistema e, em especial, o meu convidado, Anderson Bensal, que está sempre apoiando a gente em todos os processos e iniciativas do sistema. Muito obrigada, Anderson, pela tua participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Nínive. Boa noite a todos que estão acompanhando esse evento que vai ser muito rico em troca de conhecimentos e com certeza vamos agregar bastante, dialogando com temas relevantes na área educacional. Então nós vamos dar início à nossa apresentação. O tema da nossa palestra é o letramento crítico e a complexidade no Sistema de Ensino Unifev. Nós vamos iniciar explicando qual é o nosso objetivo aqui hoje. Então, nós vamos desenvolver essa fala, essa conversa com vocês. Eu digo que é conversa porque vocês podem mandar perguntas e interagir com a gente, tá? No final, nós vamos ter um momento, né, Anderson? Isso. Para responder às indagações que vocês fizerem, os comentários. Então, essa nossa conversa diz respeito a como essas duas teorias, a teoria da complexidade e a teoria referente aos letramentos críticos, como isso aparece no Sistema de Ensino Unifev. Estou tendo um pouco de dificuldade aqui com a máscara, mas eu acredito que a gente vai conseguir, né, Anderson? Com certeza, é uma realidade que a gente tem que se adaptar. É uma nova realidade, a gente tem que se adaptar, mas é muito esquisito falar de máscara. Mas, enfim, é só lembrando que os professores podem comentar no próprio YouTube, né? Encaminhar suas questões para que, no final, a gente possa interagir com eles respondendo esses questionamentos sobre o tema. Sim. Que é muito importante a participação de vocês, né? A gente espera aqui com uma certa ansiedade que vocês mandem comentários, perguntas, para tornar isso mais vivo e mais interativo, né? Porque a gente está acostumado a falar para um monte de gente, então a gente tem uma certa dificuldade aqui, vocês em casa, nós aqui, mas eu acho que a gente vai conseguir sair bem.
Então, nós vamos dividir a fala em 2 momentos. Primeiro, nós vamos explicar por que nós escolhemos essas teorias como o substrato, como a gênese, né, da concepção do material está baseada nessas 2 teorias. Não só nelas, em outras mais. Porém, nós temos hoje aqui 2 horas para conversar, então não dá para falar de tudo. Então nós vamos começar por essas 2, que eu acho que já é um princípio interessante e já vai mostrando de uma forma sólida por onde vai o nosso pensamento quando nós imaginamos uma formação integral para crianças. No segundo momento, nós vamos mostrar no material, né, onde é que está representada todas essas nuances das teorias no material que foi produzido. E com isso, o que é que nós esperamos? Dar um suporte ou subsidiar o professor que está utilizando o material do sistema para a sua prática em sala de aula. O óculos está embaçando aqui um pouco complicado, mas espera aí. Então, primeiro vamos falar o porquê, né, Anderson? Aí acho que você pode me ajudar bastante. A gente está trabalhando com crianças que são muito diferentes das crianças que nós conhecemos e das crianças que nós fomos na nossa infância. Essas crianças, elas estão sendo influenciadas por uma série de mídias, por uma série de interações, por tudo que existe no ciberespaço, a que essa criança tem acesso hoje. Desde muito cedo, criança com 2 anos, a criança com 2 anos, ela já está acessando a internet. Então, é muito diferente da criança que nós fomos. E a gente, como professores, tem um hábito, um costume de fazer um pré-julgamento. Tipo, a criança não é capaz de compreender isso, a criança não é capaz de manusear essa ferramenta, a criança não vai conseguir navegar. E a gente faz um julgamento muito em razão da criança que a gente foi, que está um pouco distante, não em todos os aspectos, mas em alguns aspectos da criança contemporânea, da criança que está vivendo agora, que faz parte dessa nova geração, né? Que parece que já nasce sabendo teclar. É impressionante isso. A geração alfa, né? A geração que nasceu de 2010 para cá, é uma geração que nasceu com a babá do século XXI nas mãos, né? Que é o smartphone, o tablet. Então, eles interagem muito com a tecnologia e são influenciados por várias formas de chegar a informação até eles. Então, isso está trazendo novos desafios para a sala de aula, para nós educadores. Então, o modo, a metodologia de ensino, a forma de a gente levar essas informações para eles tem que mudar, né? A educação tradicional não dialoga mais com essa nova geração. E não só isso também, Anderson, a gente verifica assim, com relação ao papel que a criança ocupa no contexto da família, da sociedade, até mesmo no contexto da economia. Sim. Quando eu fui criança, que foi bem antes de você, fui criança em 1970, a criança ela não tinha protagonismo nenhum, nem na família, ela também não era um alvo, por exemplo, do discurso da publicidade. Né? Eu era criança e as crianças que eram ali crianças comigo, contemporâneas, né? Como se diz antigamente que eram malungos meus, né? Nasceram na mesma época. A gente só servia para ir na venda, busca um negócio lá e volta. A gente não tinha esse olhar voltado para a infância. Isso é uma coisa recente, né? Então, a criança hoje, ela tem até as escolhas do que a família vai consumir, ela escolhe até o negócio para passar ali, para limpar a privada, ela quer aquele que tem um personagem animado. Então, muitos olhares se voltam para a criança. E, com isso, ela é influenciada por um turbilhão, por uma corrente de discursos, e todos esses discursos acabam informando, de certa forma, a criança e também transformando as potencialidades. E a gente, às vezes, fala, gente, as crianças de hoje são muito mais espertas, não sei se essa seria a palavra, mas elas têm, hoje, muito mais informação. Sim, com certeza. E, como você bem disse, né, só comparar os desenhos animados que a gente assistia
na televisão, na nossa infância, né? São bem diferentes do que a gente visualiza hoje, né? Sem dúvida. A gente preparou até um slide para falar sobre esse assunto, Sim. né? O tema dos desenhos animados. Mesmo aquelas gerações dos nativos digitais, a primeira geração dos nativos digitais, que é a geração Y, que nasceu ali na década de 80, eu me encaixo nessa geração, passava um bom tempo já dedicado a interagir com a televisão, com os desenhos animados. Não tem como comparar as histórias, o nível de informação, de complexidade dessas informações que estão chegando até essa meninada de hoje. A gente percebe uma coisa interessante. Às vezes a Dani, o Edel vão fazer palestras e às vezes alguma professora questiona os assuntos da apostila. Fala, gente, mas a criança vai entender esse negócio aqui sobre a Via Láctea, sobre o sistema solar? A criança vai ter alcance para ela vai ter interesse por isso. Então, é aí que a gente vê esse choque, esse contraste se concretizando nessa fala. Exatamente. Né? Porque a criança hoje, com 3, 4 anos, ela está vendo esses desenhos, né? Ela está vendo aí, ó, por exemplo, Dora Aventureira, esse é bem bonitinho. É um desenho que é feito em 2 línguas, né? Além de explorar a biologia. Sim. O Doc, que trabalha ciências e geografia, o Bobogups, que é arte, astronomia, costume local, geografia. A Doutora Brinquedos, que eu acho muito legal, que é feita por médicos, né, desenvolvida por médicos para falar sobre cuidados de saúde, bem-estar, higiene. O Blaze eu mesmo assisto e não entendo, porque ele traz problemas de física, né? Eu já assisti várias vezes, nunca consegui entender física, nem no desenho animado eu consigo alcançar o raciocínio, é muito complexo. E as crianças assistem, compram o carrinho, enfim. E tem até outros, né? Eu peguei alguns aqui, não vai dar pra gente comentar todos, mas dá para dar uma olhada aí. A Casa do Mickey, hoje, é um desenho animado que está em todo lugar, todas as crianças aqui no Brasil assistem, que traz enigmas de raciocínio lógico, que só podem ser desvendados com o suporte da geometria. Esse mais embaixo aqui, o Miles do Amanhã, esse é desenvolvido pela NASA. É um desenho muito interessante que tem... o assunto é a engenharia da computação e a aeroespacial, enfim. E no nosso tempo, no meu tempo, acho que você pegou um pouco desse tempo também, né, Anderson? Sim, peguei. No nosso tempo, o tema era sempre pega-pega. Exatamente. O nível de informação, se a gente comparar, né, as histórias incutidas, né, nos desenhos animados que você apresentou anteriormente com essas aqui, isso influencia diretamente, né, como que a criança interpreta o mundo que a rodeia, né? E como você comentou, que alguns professores às vezes comentam assim, mas como que a gente vai trabalhar esse tema, né? Está chegando para as crianças por meio dos desenhos animados. Porém, precisa desse apoio da escola enxergar isso. O professor contextualizar esses temas para que isso possa ser trabalhado de uma forma significativa para o aluno. Sim, a questão da forma significativa, eu acho que a palavra, acho muito importante, é a forma significativa. Porque antigamente a gente tinha um problema, que era pouco conhecimento. A gente tinha um acesso dificultado ao conhecimento. Só tinha conhecimento quem tinha a Barça em casa. Eu não tinha Barça, nunca tive, achava chiquérrimo. Quem tinha uma Barça era a pessoa assim, que eu queria ser amiga, para poder ir lá e tirar um proveito da Barça alheia, porque na minha casa não tinha, era caro, muitas pessoas tinham que ir à biblioteca, se quisessem fazer uma pesquisa. Então a gente tinha uma grande dificuldade de acesso à informação. Agora é o contrário. O problema passa a ser muita informação e se torna essencial que a criança aprenda a navegar. Que ela aprenda a ir nos sites seguros, nos sites confiáveis, nos sites que tem crivo, né? Para que ela não mergulhe aí em fake news, em muitas maluquices que se escreve aleatoriamente. Mas a quantidade de informação que circula hoje é um turbilhão, né? Então aí o letramento digital também passa a ser uma competência fundamental para a formação dessas crianças, né? Inclusive a BNCC traz a competência 5, cultura digital. Os professores precisam se apropriar desse nível de entendimento, de quanto as tecnologias digitais estão influenciando a sociedade, a economia, a política e, com certeza, a formação dessas novas gerações.
né? Que a gente está num mundo de incerteza. Estamos formando crianças que vão atuar no mercado de trabalho, de muitas profissões não existem hoje, vão passar a existir. Né? E muitas profissões que existem hoje vão deixar de existir em breve. E as competências também são completamente diferentes, né? Exato. As que são valorizadas e requeridas pelo mercado, no mundo atual, pelo mercado que a gente pode dizer na economia do conhecimento, essas competências são radicalmente diferentes daquelas que foram cultivadas anteriormente. Sim. Quando era importante memorizar, hoje não. Hoje a memorização se tornou menos importante, porque quem tem o smartphone na mão tem acesso à informação. Raros são os casos de profissionais que não têm ali 10 minutos para consultar uma informação. Exato. Né? Às vezes um médico lá do pronto-socorro, ele tem que ter memória, porque ele não dá para consultar, é muito rápido e muito dinâmico, né? e urgente, né? A atuação. Mas a grande maioria dos profissionais pode interagir, entrar em um grupo de conversa, estudar em casa, procurar num banco de dados. Então, nesse sentido, se torna muito mais importante saber lidar com os dados e saber encontrar os dados do que reter simplesmente uma grande quantidade de informações, muitas delas que também a gente não vai usar para nada. Né? E aí está um papel fundamental do professor do século XXI, é a curadoria de informação. Sim, nós vamos tratar da precisa exercitar curadoria. esse nível de compreensão, que as informações, a gente está inundado de informações, já dizia Pierre Levy, né? Inundado de informações, a gente precisa retirar desse oceano todo as informações que são pertinentes para a formação significativa do indivíduo, para atuar em nível de cidadania, nível de mercado de trabalho, uma série de questões. Né? E a curadoria é um dos pontos que a gente precisa trabalhar. Né? E o material está subsidiado nesse fundamento também. Uhum. Então agora vamos falar um pouco sobre esse slide da árvore do conhecimento. Esse slide é uma representação que eu bolei, eu até não sei se ficou muito legal, assim, porque meus conhecimentos em design, né? Não são assim, vamos dizer, muito... Eu gostei. Não são assim tão refinados. Mas, enfim, acho que vai dar para entender. Eu coloquei aqui esse marrom que indica o solo. Então, o substrato de onde nós concebemos, né, o plantio aí da nossa árvore, ele é regado, ele tem como componente duas teorias fundamentais. A teoria do letramento crítico, que é originária aí das pedagogias críticas, e a teoria da complexidade, que foi desenvolvida em grande parte pelo Edgar Morin. Edgar Morin, acho que tem 98 anos, ainda está firme e forte, né? Atuando, porque ele vê esse cenário que estamos vivendo no século XXI, que ainda alguns professores não se apropriaram da relevância que a escola tem, né, para atuar no mundo complexo, né? E assim, quando eu fui pensar um tema para esse encontro, levando em conta tudo que está acontecendo no mundo hoje, me veio assim, saltou aos olhos a importância da teoria da complexidade. Tanto pelo momento que a gente está vivendo, que a humanização é muito importante, quanto a questão do conhecimento científico também vir em socorro, né, da humanidade. Sim. E não em detrimento da humanidade. Então, formar pessoas com essa visão de que o desenvolvimento só faz sentido se vier em prol das pessoas, eu acho que é fundamental. Até mesmo para a nossa sobrevivência planetária. Sim. Né, como ser humano e para a gente ter ainda um planeta, né, para depois. Exato.